Olá pessoal, meu nome é Renato Duarte Alvise, aqui ao meu lado eu tenho a médica veterinária Silvia Fraga, que está comigo como co-host, e hoje para compor, né, essa bancada eu tenho a Evelyn Gozzi, que é uma ex-aluna e que tem uma carreira de sucesso, né, e já passando a bola para a Evelyn. Evelyn, queria que você se apresentasse. Quem é Evelyn Gozzi? Bom, sou a Evelyn, sou médica veterinária, né, formada em 2021. Tem alguns aninhos aí de uma carreira, o Renato pode falar melhor que eu, que desde a faculdade já fazia alguns processos. E hoje eu trabalho exclusivamente com transporte internacional, né, e nacional também, de animais, né. Então, assim, a gente faz toda a documentação, toda a parte burocrática, né, dos animais que precisam viajar. Então, o tutor precisa mudar, sei lá, talvez Estados Unidos, Japão, enfim, a gente faz o mundo inteiro. Então, a gente corre atrás de preparar esse animal, né? Porque são algumas regras de acordo com cada país. E aí, a gente prepara todo esse animal, faz a quarentena e tudo mais, para esse animal poder seguir o destino junto com o seu tutor. Tá certo. Eu queria começar nessa conversa, principalmente lá na formação, né, que é um ponto que a gente sempre traz aqui, que é uma informação para o aluno que está na graduação da medicina veterinária e para aquele aluno que é recém-formado, né? Até mesmo para quem já tem alguns anos na veterinária e tem interesse por alguma outra carreira, né? Então a gente traz sempre profissionais, né, que saíram um pouco daquela trilha que a gente sempre vê, né, de escolher ou clínica de pequenos ou clínica de grandes, né? Então trazer esse olhar, né? E eu pensei muito em você, porque durante a faculdade você já estava muito atenta com o mercado de trabalho. Né? Eu me lembro, eu acho que eu devo ter dado aula para você no meio da faculdade, né? No começo, segundo, meio. Terceiro ano, né? E naquele período ali eu já percebia que você já procurava, já queria fazer alguma outra coisa, já tinha um olhar para a carreira. Eu queria entender esse comecinho aí, né? Da onde veio esse interesse, né? Mas principalmente eu queria começar pela veterinária. Sim. Né? Lá, quando você terminou seu ensino médio e foi escolher um curso, por que você escolheu medicina veterinária? O praxe, né, de falar, ai, nossa, eu gostava de animais, né? Então, lógico, isso eu acredito que é a primeira questão. Fiz cursinho, fui morar no exterior, enfim, e vi que o que eu queria mesmo era ser veterinária, né? Mas o que eu até acredito e falo para quem tá na veterinária é o estágio. Né? Então, eu fiz estágio com clínicas de pequenos, fiz estágio com grandes, eu fiz estágio, digamos assim, em várias áreas, né? E parecia que eu não me encaixava com nada, assim, sabe? Eu não me sentia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, assim, eu ficava muito, muito perdida mesmo no que eu queria. Exatamente. Porque, você tá na faculdade e você acha que você já tem que encontrar o seu mundo. Exatamente. Não acontece isso, né? Não. Entanto que eu falava, ai meu Deus, e agora? Será que é pra mim? Então, muitas vezes eu duvidava de se a veterinária... Feito uma escolha certa. Exatamente, eu duvidava se a veterinária era pra mim. Mas aí você começa a, digamos assim, a pesquisar mais, entender mais, e você vê que a veterinária não é só a clínica, né? Não é só ali o cachorro, o cavalo, né? Que é o que a gente imagina quando a gente entra na faculdade, né? Então, eu comecei a, claro, pesquisar outras áreas também, e aconteceu de também ter a oportunidade de viajar com um pet, né? Que foi a primeira questão. Mas eu também sempre gostei um pouquinho do burocrático, né? Então, não sei se você lembra, eu fazia parte do grupo de estudo. Eu lembro, sempre teve então, assim, a frente de grupo. Eu sempre gostei de, tipo assim, tinha parte... Exatamente, do GEPA, do cuidado, dessa parte também, né? Não só da clínica. Então, assim, sempre gostei, tipo... apresentava trabalho super bem, né? Então, assim, sempre fui essa parte, comunicativa, digamos. Essa parte de comunicação você sempre teve. Sempre, né? sempre. Eu acho que você soube explorar essa habilidade. Exatamente. Então, eu até vejo, às vezes, quando eu tô com algum cliente, eu falo, meu Deus, acho que o cliente não aguenta mais eu falando. Porque eu gosto de explicar e falar como vai ser o processo. Então, assim, eu sempre vi esse meu lado, né? E eu comecei a perceber que eu não era pra clínica, não era pra internação, né? E aí, eu fui realmente explorando e tive essa oportunidade. Então, eu vi, acho que existe uma oportunidade ali. E eu sempre agarrei muito bem as oportunidades. Sempre. Isso sempre. Eu acho que esse ponto que a gente estava falando aqui sobre saber excluir
às vezes é mais importante. Sim, é isso mesmo. Eu fiz estágio com tudo que vocês possam imaginar. É. E aí você falou, não, isso não gosto disso. Fiz estágio com equinos, com bovinos, porque principalmente a gente mora no interior, vou mexer com cavalo. Não, e não é assim, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu fui excluindo o que eu não queria. E clínica tava numa delas, né? Então, assim, eu fiz muito estágio com clínica. Antes de entrar na faculdade, eu frequentava muito, porque eu sempre tive muitos cachorros, enfim. Então, eu frequentava muito a clínica, já entendia como algumas coisas funcionavam, até mesmo antes da faculdade. Mas parecia que eu não me encaixava. Em especialidade. Tá. Aí, ok, comecei a gostar da cirurgia. Tive a oportunidade de fazer um estágio com odonto. E gostei. Gostei muito. Então, assim, eu foquei muito na odonto na minha faculdade, né? Então, eu fiz vários cursos, até no exterior também, voltados para odonto. Fiz pós-graduação em odonto. Então, assim, quando eu formei na faculdade, eu já tinha Viaja Pet. Mas eu sempre falei assim, Então, a Viaja Pet, ela foi uma empresa que surgiu ainda durante a faculdade. Ainda durante a faculdade, 2019. Meu CNPJ 2019. Entendi. Mas assim... O empreendedor gosta de lembrar Exatamente. Então, assim, eu ainda realmente estava na faculdade, né? Mas eu sempre achei que, não que não ia dar certo, mas eu nunca imaginei... Eu não tinha a noção da proporção que isso poderia se tornar, né? Eu acho que eu também não tinha tanta noção dos serviços que eu poderia oferecer. E também da dor de cabeça que isso ia me dar, né? Com certeza. Não, mas isso e assim, bom, né? Dor de cabeça, porque a gente... Exatamente. Então, eu sempre achei que eu ia conseguir conciliar os dois, né? Então, continuei com a odonto. Então, tinha já os veterinários que eu já trabalhava. Na época da faculdade, eu já trabalhava mesmo com odonto. Até no final da faculdade, eu transferi a faculdade e tudo mais, para ficar mais fácil para mim trabalhar. Porque a FESB era integral, né? Então, assim, eu já tinha certeza que eu queria odonto. Eu decidi isso no segundo ano da faculdade. Então, inclusive, comecei a minha pós-graduação em odonto no 5º ano da faculdade. Eu não estava nem formada. Mas também fazia ali algumas coisas de viagem, auxiliava alguns tutores, fazia alguma documentação ali. Mas eu nunca imaginei que a viagem poderia tornar-se a proporção, oficial. Eu lembro de você falar que queria achar alguma coisa que pudesse também matar essa vontade de viajar, né? Eu sempre gostei, é o que eu tava até comentando agora. Eu fui morar nos Estados Unidos com 14 anos pra fazer high school. Então, assim, eu sempre gostei, tipo, vou atrás de aprender inglês, vou atrás de novas culturas mesmo. Eu sempre tive esse pensamento. Então, ir um pouco pra esse lado foi muito bom, porque eu realmente me encontrei, né? Hoje eu falo assim, você ama o que você faz? Sim, eu amo o que eu faço. E graças a Deus, e graças à veterinária. Sim. Né? Exatamente. Então, assim, porque se não fosse a veterinária, eu não teria tido essa oportunidade. Claro. Né? Exatamente. E hoje eu realmente sei que eu gosto, sou feliz e amo o que eu faço, mesmo sendo só burocracia, né? Sim, porque é bem burocrático. E só pra entender aqui, você foi para os Estados Unidos com 14 anos, aí você fica lá por quanto tempo depois volta? Aí eu fiquei 1 ano, voltei, que eu fiz... Eu tava com... voltei com daí quase 16, terminei o colegial e já entrei na veterinária. Aqui, isso no Brasil. Isso no Brasil. E aí, no primeiro ano, eu já voltei pra lá nas férias, fiquei 3 meses lá fazendo estágio com equino e bovino. E aí eu já Aonde você fez lá? No Tennessee. No Tennessee. No Tennessee, no Hospital de Equinos do Tennessee. E aí eu falei, putz, não é o que eu quero, sabe? Então, assim, é o que eu falei, eu já fui excluindo algumas coisas. Então, eu fiz outros estágios em outras áreas, com ovinos, enfim. E aí eu falava, também não é o que eu quero, né? Mas aí, no segundo ano, digamos que eu consegui me encontrar, que era odonto, né? Então, comecei a fazer muito estágio. E desde então, eu só trabalhei com odonto, né? Assim, meus estágios... Às vezes não ia em algumas aulas pra acompanhar a cirurgia de odonto. Porque, assim, é uma área que na faculdade a gente não tem noção nenhuma. Né? Uma coisa, a gente já conversou isso aqui antes, é que a veterinária ela tem mais de 80 áreas. E em 5 anos, você não consegue colocar 88 áreas da medicina veterinária em 5 anos. Então, é claro que dependendo da região onde aquele curso tá, o curso ele tem um foco para a região, mas outras áreas não vão ser tão abordadas pelo tempo mesmo, exatamente. Né? Assim, mas diferente, por exemplo, de uma dermato, que a gente via em semiologia, assim, né, na faculdade você não tem ideia nenhuma de odonto mesmo, né, nenhuma.
Então, foi uma das áreas ali que eu me encontrei. Desde então, fui fazendo cursos, fiz vários cursos na área de odonto. Fui pro exterior, fiz estágio no exterior com odonto. E esses estágios? Eu acho a gente legal. Eu acho legal. De como surgiu. Porque eu como... tenho muito aluno que pergunta, como que eu faço? Eu quero fazer estágio. Qual que é o trâmite? Como que... Porque tem que bater na porta, né? Esse que é o segredo. Eu queria que você falasse um pouquinho. É isso que eu ia falar. Primeiro ponto é você ter vontade. Sempre. Isso era uma coisa que eu tinha até demais. Acho que eu era a pessoa que atormentava. Mas só vontade tem que executar, Exatamente. Né? Eu acho que eu era a pessoa que eu atormentava o profissional, porque não, eu quero fazer estágio com você. E foi inclusive assim, né? Então, aí eu fazia parte do GEPA, que era o grupo de estudos. Eu lembro. Né? Eu sempre queria estar no meio. Eu acho que você teve na equipe que fundou ali, né? O GEPA, não foi? Ou foi bem no começo dele? Quem me passou até foi a Gi Zani, se eu não me engano, que me passou o GEPA. Eu acho que foi na época dela mesmo, que fundou. Uma transição. Exatamente. Foi numa transição ali. Mas eu tava no meu primeiro ano. E até o terceiro ano eu fiquei no GEPA como presidente do GEPA. Então, assim, eu conversava muito com os profissionais pra trazer palestras. Entendeu? Então, networking, é isso. E hoje eu falo que na minha profissão, às vezes as pessoas perguntam, a maioria dos seus clientes vem por Instagram, internet. Eu falo, sim, mas é muito boca a boca. É o boca a boca, né? É muito networking, né? Um trabalho bem feito, ele se divulga exatamente. sozinho. Exatamente. Então, assim, hoje mesmo, se eu pegar meu celular, os meus clientes falam, então, fulano me te indicou, né? Eu tenho... Isso é gratificante. Sim, é muito gratificante, né? Entanto que eu até comentando esses dias, que às vezes a gente faz aqueles anúncios da empresa e tudo mais, eu falo, eu não posso fazer. Porque se eu fizer, eu não tenho braço para atender, daí no caso, para atender a demanda que eu teria, né? Então, mas eu acredito que é realmente isso, primeiro é você querer, né? E você tentar ali, tá no meio e se enturmar, e você tem interesse. Alguém que conhece alguém. Exatamente, e você mostrar que você tem interesse, né? E que não vem de uma hora pra outra. Exatamente. Não vai cair do céu. Eu acho que você vai bater na porta do estágio e vão falar, nossa, pode entrar, sinta-se à vontade. Não, demora, e eu sempre falo, às vezes, eu sempre tenho esse pensamento comigo, que tá na hora de, sei lá, contratar alguém, enfim. Eu acho que sobressai aquele que tem vontade. Ele pode não saber, mas se ele tiver vontade de aprender, ele vai se sobressair. Ele vai procurar, entendeu? Ele vai se sobressair. Né? Então, eu tenho vontade, eu quero aprender, e eu acho que isso serve pro estágio. É lógico que o networking, ele é, né, fundamental. Mas quando você tem interesse, você mostra esse interesse... Não tem como você não conseguir. Com certeza. Exatamente. E o que foi decisivo ali? Porque até esse ponto que a gente tá ali no meio da faculdade era odonto. Era. E o que virou a página aí foi para esse outro lado aí, que você viu uma oportunidade para fazer transporte. Na verdade, assim, eu tava muito dividida. Chegou uma hora que o burnout tava assim, ó, na cabeça. Já tava formada e tudo mais. E eu vi que eu não ia... Eu vi, de verdade, Renato, que as duas coisas estavam uma porcaria, sabe? Parecia que eu não estava bem de um lado e eu não estava bem do outro. Igual, eu queria ir para uns congressos, queria ir para o congresso de odonto, aparecia uma emergência, eu tinha que ir pro aeroporto, sabe assim? Aí eu falava, cara, não tá dando, vou ter que escolher. Entendeu? Vou ter que escolher. Aí, que eu fui pra terapia, literalmente. Literalmente, assim, eu falo que às vezes eu até brinco com a terapeuta, falo assim, você que escolheu você que escolheu onde eu tô hoje, porque às vezes a gente chega se lamentando, né? E eu falo, isso aqui é culpa sua. Eu brinco com ela, né? Mas assim, não que ela tenha me instruído nem nada, mas ela falou assim, olha, dentro de você, dentro do seu coração, com essas palavras, você sabe o que você tem que fazer. E você sabe com o que você é 100% feliz. Aí escolheu. Entendeu? Assim, eu amo. Assim, pra mim é muito... eu, lógico, amo operar, não é isso, mas eu amo aquela questão de, por exemplo, eu faço ali toda a documentação. Às vezes a gente tem hotel pet, então às vezes o pet tem que ficar com a gente porque o tutor tem que ir antes. Aquele reencontro, aquele momento, aquele rabinho abanando. A missão de dever cumprido. Né? Exato. Eu acho que isso é o que enche, é o que me enche, é o que me dá motivação, entendeu? Então, eu acho que é isso. E aí, claro, quem me teve esse divisor de águas foi muita terapia. Porque eu pensava assim, eu sofri muito com isso.
muito, muito mesmo. Porque eu falava, putz, foram 5 anos dedicado, assim, foi a minha faculdade inteira. Porque no começo do 2º ano, eu decidi que eu ia fazer odonto. E fiz, né? Então, assim, foi bem difícil. Então, eu já tava aí com uns 2 anos de formada, mais ou menos. E eu falei, não, ainda eu opero numa clínica em Bragança ainda, mas meu material fica lá fixo. Isso foi um dos problemas também. Eu não aguentava mais a vida de volante, né? Cansativo. Então, é cansativo, né? É cansativo. Estrada, sozinha, né? Porque quando eu tava ali ainda na faculdade, eu era auxiliar de uma veterinária. Então, era em dupla. Eu operava, mas era ali em dupla. Então, agora, operar sozinha, pegar a estrada todo dia sozinha, pra mim tava ficando inviável. E assim, operar o dia inteiro e ir pro escritório à noite, porque eu tinha documento pra fazer. Tinha cliente pra atender. Então, aí eu ficava com meus clientes da viagem, tudo depois das 18. Né? Então, pra mim, começou a ser inviável, né? E aí, eu percebi que se eu ficasse ali no meu negócio, digamos assim, eu também conseguia fazer ele crescer, né? Se eu tivesse dentro, né? Exatamente. E foi aí que eu comecei. Aí, depois a gente criou o hotel, porque muita gente me procurava e falava assim, ai, mas onde que eu vou deixar o meu pet até ele chegar até mim? Aí foi quando eu tirei a minha mãe do emprego dela, entendeu? E aí, foi quando eu tirei um outro tio do emprego, porque... Então, assim, aí a gente começou a se unir e falar, não, a gente tem potencial pra gente crescer, pra gente fazer um bom serviço, né? Então, a gente é uma empresa hoje 100% familiar, né? Então, a gente é bem familiar mesmo. E aí, foi esse meio que divisor de águas, assim. Então, assim, ainda opera um caso ou outro, mas é que eu gosto mais da área do trauma, né? Do bucomaxilo. Então, assim, da fratura, da bucha, né? Então, assim, quando surge, eu ainda opero um pouco. Tenho as minhas coisas, raio-x intraoral e tudo mais, ainda tenho lá na clínica. Mas é isso. Né? Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra da primeira viagem? Como foi? Como que... Lembro, tenho contato com os tutores até hoje, mesmo? Adoro, sim. Direto, às vezes eles mandam queria que você falasse um pouco dessa... Foto do pet, assim... Surgiu desde o começo. A primeira viagem, né, que tinha sido essa oportunidade, que foi até pelo motivo que começou, querendo ou não, a viagem, eu fiz pra uma tutora, né, era um shih tzu, o Toby, nunca vou esquecer, não. Aí foi pra Boston, nos Estados Unidos. E aí, até quando eu voltei, depois de um tempo, as pessoas perguntavam pra ela, nossa, como que você fez e tal? E aí, ela passava meu contato e eu até falei pra ela, falei, Dani, inclusive se ela ver esse podcast, ela vai saber que é ela. Porque eu sempre falo pra ela, você foi a razão da viagem a pet, porque eu nunca imaginava que eu ia estar nesse meio. Ramo. E é isso que eu falo, é você abraçar a oportunidade. Porque quando uma pessoa me perguntou se eu podia ir pra levar um cachorro, assim... Podia ser um golpe, podia ser outro. Claro. Eu não pensei. Então, assim, a gente tem que ser um pouco racional também. Mas a gente tem que abraçar a emoção ali falou. Lógico, adoro cachorro, adoro viajar, tô indo. E aí, começou assim, e aí depois ela passava o meu contato pras pessoas. Eu falava, Dani, não sei fazer isso. Como? Ela falou assim, cara, se vira, vai aprender, vai atrás. Aí eu fiquei, putz, é mesmo, por que eu não vou atrás? Então eu fui atrás de fazer um curso, fiz o curso com o Adriano, que né, agora tá na Arábia Saudita. Fiz um curso com ele, e até hoje, às vezes, se eu tenho uma dúvida, eu ainda... Adriano, me ajuda aqui. Fiz um curso com ele, porque ele trabalhava no Ministério da Agricultura, né? E aí foi quando começou. Então, essa foi a minha primeira viagem, e que foi começando a viagem a pet. Então, assim... nem tinha, né, empresa, nada. Mas aí eu fui fazendo um documento aqui, um documento ali pra uma pessoa que me perguntava. E aí foi começando, surgindo, né? Mas o primeiro também que eu levei através da viagem mesmo, que eu já tinha viagem, que foi a primeira... oficial da viagem, foi uma Beagle, a Cristal, pra Boston. Também foi pra Boston. Também pra Boston, né? Então, eu lembro, sim, muito, muito bem deles, né? E até hoje recebo fotos dela. Sim. Criamos um laço de amizade. Depois já voltei, já encontrei com eles lá nos Estados Unidos. E é isso, eu sempre falo, né?
os clientes acabam se tornando amigos, porque assim, principalmente agora que tá cada vez mais difícil. E você fica muito por dentro da vida da pessoa, né? Porque quando você começa a conversar pra entender o que, né? E eu tenho que entender um exemplo besta, mas que não é besta. Sim. Eu preciso saber se a pessoa tá indo ilegal ou não. Uhum. Então, exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho. E assim, são meses que eu fico ali com aquela pessoa. Um exemplo, para um animal e para o Japão, hoje em dia, são 9 meses. São 9 meses que eu vou conversando com aquela pessoa. Inclusive, eu tenho um pet, o Zeus, que tá em casa, que tá cumprindo a quarentena, tudo, para ele embarcar pro Japão. Os tutores já estão lá, eles estão com a gente de hotel, né? Ela já tá lá, a gente tem um grupinho e tudo. Então ela sempre me manda foto. Olha, Evelyn, eu sei que você gosta de frio, olha que tá nevando. Então assim, é lógico que você cria aquele laço com o cliente. É meses. Você tá ali mandando foto pro cliente todos os dias. Foi até aniversário dele no sábado, a gente fez um bolinho pra ele. Então assim, né, os clientes acabam se tornando amigos. A gente oferece tudo. Hoje eu falo que é um pacote completo. Então assim, desde a microchipagem, que eu acredito que é o primeiro passo, né? Até entregar o serviço porta a porta, né? Que a gente fala. Então, assim, às vezes eu pego o pet aqui, igual a gente teve um recentemente, que a gente buscou em Porto Alegre. Então, a gente tem o nosso transporte terrestre, né? Que a gente tem os motoristas que buscam de carro, né? É Brasil inteiro, faz Brasil inteiro. A gente busca no Brasil inteiro de carro. Porque é péssimo as companhias aéreas para animais, principalmente para animais que não viajam na cabine, para animais que precisam viajar com excesso de bagagem. Então, eu já nem faço mais, eu já nem ofereço. Eu falo, olha, para eu buscar o seu pet, principalmente se ele tiver mais de 10 quilos ou não couber na bolsinha, não dá para viajar na cabine, é terrestre. Ai, mas é terrestre. Não faço aéreo, né? Então, eu tenho ali os 2 motoristas, né, que estão aí rodando o Brasil inteiro. Hoje eu tenho um que tá chegando no Chile, terrestre. Entendi. Né, levando a Pandora, inclusive é de Bragança também. Então, assim, eles fazem, alguns países da região também a gente faz... Terrestre, né, aqui em Mercosul. 100% dos países vão exigir a vacina antirrábica. Aí, alguns países exigem a polivalente, né, tanto cão, tanto gato. Sim. E agora, Estados Unidos, alguns lugares estão exigindo gripe, tosse, enfim, né? Mas assim, 100% vacina de raiva para todos. Porque o país, o Brasil é um país endêmico, né? De raiva. Sim. E muitos países são erradicados. Entendi. Então, é a vacina primordial para o animal poder sair do Brasil, né? Para todos os países, sem exceção. Tá? Voltando um pouco nessa parte mais burocrática, e até mesmo na montagem, na construção da empresa, da Viaja Pet, como que foi essa etapa? Porque a gente sempre fala, né, igual, eu sou professor e sou médico veterinário, mas a minha formação é médico veterinário. Eu sou um veterinário que dá aula, né? Eu não tenho formação pedagógica, embora desde quando a gente começa a dar aula, você começa a participar de treinamentos para fazer isso. Como que funciona essa questão para quem monta uma empresa? Porque essa que é a grande dúvida. Você tem que... E na faculdade isso é pouquíssimo abordado. É pouquíssimo. Então, como que foi até constituir a empresa? Você tem que ir por fora, assim, lógico. Tem minha mãe que me ajudou muito nessa parte, digamos assim, da contabilidade, porque é óbvio que o veterinário não tem ideia disso. Do que é, né? Tanto que eu sempre falo, é uma área muito boa. O veterinário que faz veterinária e faz talvez uma contabilidade e une os dois, cara, é o que a gente precisa. Então já pensem, é uma área muito boa que precisaria no mercado e a gente não encontra muito, né? Exatamente. Do mesmo jeito, eu acredito que o veterinário que une o direito, por exemplo. Então, assim, são coisas de se pensar, né? Então, eu tive minha mãe que, querendo ou não, me ajudou muito, né? Que ela tem essa noção muito maior em questão da parte do contábil mesmo de uma empresa. E conforme você vai crescendo, você vai vendo que você precisa de ajuda. Você não consegue mais ser sozinho. Então, hoje eu tenho as meninas que cuidam da contabilidade, a advogada, tudo certinho, para fazer um contrato bem feito, né? Porque por mais que a gente faça tudo certo e tudo mais, às vezes a companhia aérea... Lidar com companhia aérea, eu digo que é um dos meus maiores problemas hoje também. Né? É muito difícil. Cancelamento de voo, e aí o documento que tá feito para ser embarcado naquele dia, a gente tem que refazer mudar tudo. Então, assim, eu digo que companhia aérea hoje em dia é um pouco dos meus maiores problemas, assim, né?
Então, foi mais ou menos assim, essa parte da contabilidade, eu acho que a gente tem que entender até quando a nossa perna aguenta dar aquele passo, né? E a gente também tem que estar aberto preciso de ajuda agora, né? Então, assim, adoro as meninas da minha contabilidade, elas me ajudam muito, mas porque eu também me abri e falei, não, agora não dá pra eu ir sozinha. Eu preciso de ajuda, né? Precisa focar em outra parte. Exatamente. Saber que cada... Eu peco, não sei, eu sempre costumo falar muito isso, até mesmo pros clientes e tudo mais. Cada um na sua área. Né? Então, eu sou a pessoa que julgo, talvez, um pouquinho da pessoa que quer fazer aquilo que não sabe. Eu falo, cada um na sua área, faça com o especialista. Porque quando você tá com um problema X, você vai no especialista do seu problema X. Exatamente. Né? Então, eu sou bem chata nessa parte, porque... E é assim que a gente consegue ter um bom trabalho, né? Igual hoje, eu pensei que eu estava precisando largar mão da odonto, abrir mão da odonto, porque eu não estava 100% especialista no que eu faço. Entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que saber o nosso limite, né? Até onde a gente aguenta, né? Em relação a essa legislação, aí voltando nesse ponto que a Silvia colocou, onde que tá a base para... Não tem. Porque assim, eu imagino que isso é muito difícil, né? Aparece um país X ali, que você, meu Deus. Então, com um caso lá, meu Deus. Né? Oman, eu nunca fiz pede pro Oman, eu acho que então... porque muda muita coisa, né? A questão cultural, né? Sim, tudo exatamente, isso, sim. Né? Tem alguns países, principalmente lá dos Emirados, alguns países pequenos, né? Que eles gostam muito de gato, mas não gostam muito de cão, então eles proíbem muitas raças de cães para entrar no país. Então, hoje mesmo eu tava explicando para uma funcionária, né? Você tem que associar a questão da companhia aérea, mas ainda com a questão se o país aceita a raça, se aquela raça pode ser transportada por tal companhia aérea, pra gente conseguir passar um orçamento pro cliente. Então, a gente tem que saber tudo isso. Então, além de saber a regra do país, a gente tem que saber a regra da companhia e fazer as duas casarem. Conversarem, né? Exatamente. Então, assim, tem algumas coisas que a gente até consegue encontrar na internet mesmo, né? Ministério... Mas em fonte confiável, né? Não, na internet mesmo, eu digo, tipo assim, no site do Ministério da Agricultura. A gente consegue encontrar algumas coisas, mas assim, digamos que é o basicão. Né? Tem muitos países que não tem lá. E o país, ele fornece informações? Tipo, ele tem um site? Alguns sim, alguns não. Outros você tem que caçar de algum jeito a informação. Né? Igual agora eu tava com um caso de Curaçao, se eu não me engano. Sim. E não tinha Ministério da Agricultura. Né? Você não encontrava na internet. Então eu falei com a cliente pra falar com uma pessoa que ela conhecia. Então assim, você tem que ir montando um quebra-cabeça. De novo, o networking voltando. O network. E eu sou muito, assim, honesta com a minha cliente. Eu falo, olha, eu não sei, eu nunca fiz. Vamos tentar juntas? Porque me dá 5 minutos. Exatamente. Então, eu acho que, assim, a gente ser honesto também e saber até onde a nossa perna aguenta ir, né? Então, eu falei pra ela, olha, é o seguinte, eu nunca fiz. Isso eu sei que tem algumas regras. Falei pra ela que eu sabia um pouco sobre as regras do país. E eu falei assim, mas eu preciso confirmar isso com o Ministério da Agricultura. Eu não estou conseguindo contato. Vamos tentar juntas? E aí a gente tá tentando aí fazer esse networking. Mas é a gente saber, né? Que ter a humildade de falar, não sei fazer. E outra, ele vai virar um case, né? Que da próxima vez você vai acessar e ver exatamente, como, né? Exatamente. Mas eu acho que essa parte de falar que não sabe fazer, eu acho isso muito importante até pra quem tá assistindo a gente na faculdade. Porque você acha que você precisa saber de tudo. E não sabe. Eu acho que saber que não sabe. Eu sofro muito isso, sabe com quem? Com a minha família, porque eles acham que eu tenho que saber de tudo. Ai, porque o cachorro tá assim. Gente, eu não faço clínica, eu não sei o que o cachorro tem. Vamos levar no veterinário, né? E a gente é julgado, né? E aí a gente é julgado. Como assim? Você não sabe? Não sei, não é a minha especialidade. Exatamente. Ele tá com problema no dente? Você quer fazer uma viagem? Se não for isso, eu não sei. Nenhum desses dois. Eu não sei te ajudar. Esses dias peguei uma moça pra Singapura, se eu não me engano.
Falei, cara, não sei. O que eu vou fazer agora? Mas eu vou falar pra ela que eu não sei? Não, né? Então eu fui pesquisar e falei, olha, nunca fiz. Aí eu expliquei, nunca fiz, mas eu sei, né? Eu queria pelo menos mostrar que eu sabia do que eu tava falando. Sim. Fui honesta, falei que eu nunca tinha feito, né? Vamos aprender juntas. Exatamente. Mas, né? Eu te dou um suporte. Eu te dou um suporte, tá? Mas eu não vou, logicamente, não vou cobrar uma assessoria do que eu cobraria se fosse um país que eu já sei tá acostumada, fazer, né? Não, vamos aprender juntos, porque pra mim isso é ótimo, né? Vou aprender sobre mais um país. Né? Hoje a gente já fez 51 países. Documentação para 51 países. Mas eu não vejo a hora de chegar ali no 100, né? Porque eu quero saber fazer para 100 países. Chegar em pelo menos metade da quantidade de países que tem no mundo, né? E o empreendedor precisa disso. Você é um empreendedor, sim. né? Sim, Hoje você tem a sua empresa, precisa ter objetivo, né? Sim. Precisa ter uma meta, né? Onde que eu quero chegar? Metas. Elas são muito importantes. Elas são muito importantes. Em número de países, qual é o país que mais tem, que você mais já fez os atendimentos? Portugal. Portugal? É. E aí tem esses outros aí que você falou que tem aparecido, né? Um ou outro. Hoje eu falo assim, nossa, já me sinto uma especialista em Arábia Saudita. É porque eu faço muito Arábia Saudita. Muito, entendi. Né? Tem muita gente migrando para a Arábia Saudita, então eu realmente faço muito. Hoje é bem forte para mim, mas não se compara a Portugal. Portugal, Estados Unidos. Estados Unidos também porque o país é muito grande também, né? Então, assim, tem muitas regiões, né? Sim. Faço muito Portugal e Estados Unidos. E qual o país mais diferente que você foi? Eu acho que a Arábia Saudita. Arábia Saudita também. Acho que a cultura também. Assim, já fui várias vezes. Aprendi a gostar. Sim. Aprendi a gostar da Arábia Saudita. Porque você também tá como turista ali, né? Você tá indo pra um país que você tem que... Exatamente. Você é visitante, mas, assim, né? Eu digo assim, o desenrolar das documentações, porque eu tô indo às vezes pra fazer documento. Então, entendi. Assim, né? É meio complicado. Na questão da língua, é o inglês? Como é que funciona isso? É o inglês. É meio universal mesmo o inglês. Eu converso com eles em inglês, Mas, por exemplo, eu fui pro Japão, eu sofri bastante. Porque é difícil eles falarem inglês, assim. E eu achei que ia ser bem normal, né? Eu sofri um pouco. Na Arábia Saudita eles falam inglês, mas é um inglês bem diferente do nosso. Assim, não julgando, porque eu também tenho meu sotaque quando eu falo, claro, né? Mas assim, é um inglês que você fica meio... Que o ouvido às vezes não tá adaptado. Não tá apto, né? Então é bem complicado, mas é um inglês, sim. Tá certo. Você ia falar alguma coisa? Não, e a questão de levar o animal, quanto tempo você fica a hora que chega esse animal? Às vezes eu nem saio do aeroporto. É mesmo? Então vou lá, porque a gente já tava achando que você ia passar. Vai, fica uma semaninha lá, dá uma passada. Tem o glamour, mas também não tem. Mas é que todo mundo vê por esse lado, né? E eu sempre falo, ninguém vai postar no Instagram, sei lá, de cabelo sujo, 2 dias sem banho, presa no aeroporto, não bate e volta, você não vai postar isso no Instagram, né? Então, mas até mesmo recentemente fiz Irlanda, eu cheguei num voo meia-noite, pouquinho, 5 da manhã, eu tava no voo de volta, né? Então, assim... É trabalho. É lógico que eu já viajei. É um volante, só que a nível mundial. Exato. Né? Mas era um dos motivos que eu também tava bem cansada. Porque assim, você viaja na classe econômica. Começa por aí, isso é uma humilhação. Né? Isso é uma humilhação. Né? Então você faz ali um bate e volta, igual o Márcio. 9 países, assim, chegava, ia pra casa, tomava um foi banho. Agora, março, recente, você foi em 9 países. Exatamente. Ia pra casa, tomava banho e embarcava à noite. E assim, a empresa é minha, né? Eu não posso estar tão fora, tão ausente, né? Então aí que eu acordei pra realidade e pensei, não dá mais pra mim, né? Assim, só pra eu começar, fazer essas viagens, né? Então, agora tenho, né, a equipe, as meninas, as veterinárias que me ajudam muito nessa viagem, porque a gente vende o nosso serviço. E eu acho super importante, mas quem viaja com pet é sempre um veterinário, né? Então é sempre um veterinário, nunca é qualquer pessoa, né? Porque assim, é muito fácil. Paga aqui a passagem pra alguém, porque é isso que as pessoas pensam, né? Me leva lá o cachorro. Não é assim que funciona. E tem um trabalho também de educar o tutor. Eu acho que você tem que, ao longo do tempo, você tem que educar o tutor. Sim. Porque eu acho que às vezes ele... Mas assim, não... Porque eu acho que no começo da conversa o tutor deve estar meio...
Ele não tá um pouco que preocupado, mas eu acho que tá um pouco iludido também. Eu acho que se nunca fez esse trâmite, né? Exatamente. Mas assim, hoje eu falo, graças a Deus, né? Também são 7 anos já aí nesse ramo, né? Digo que eu consegui fazer meu nome, mas quando eu vejo que aquele tutor que só tá procurando preço, não tá procurando valor, eu já meio que... não é esse o que eu quero. Não é isso que eu quero, porque assim... A gente também já falou disso, né? De saber falar não pro cliente, né? Tem cliente que não é com jeito, mas com, é né? o que eu falo, muita terapia. Né? Porque eu sempre achava assim, não posso falar não porque eu tô perdendo um cliente. Não, às vezes você tá ganhando né? Mas eu acho que o começo de carreira, principalmente o empreendedor, é isso. Né? Depois você se estabiliza, você fala, não vale a pena esse dinheiro, né? Não vale a pena. Não, e assim, às vezes tem cliente que, por exemplo, a gente monta o nosso orçamento, isso é uma coisa muito, muito engraçada, que eu fico assim, pensando, o que será que a pessoa pensa, né, de verdade. A gente monta o orçamento, então tem lá a nossa passagem, né, a passagem da veterinária, que vai fazer o acompanhamento, a passagem do pet, enfim, documentação, né, e os custos, né, uns custos lá, a gente sempre coloca serviços viagem a pet, por exemplo, que é do trabalho de disponibilizar uma veterinária pra ir junto e tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, mas por que eu tenho que pagar isso? Eu tô indo porque você acha que eu vou te dar de presente e levar o seu cachorro, né? Então, assim, lógico, tem tutores que, meu Deus, super entendem. Tem tutores que falam pra gente, vocês cobram muito barato. Muitos tutores falam, porque assim, vocês estão transportando a minha vida. Então, assim, vocês cobram barato. Então, assim, encontrar pessoas que dêem valor no seu trabalho, né? E assim, tem que pensar que você tá indo para outro país, onde a moeda não é o real. Exatamente. Né? Com certeza. Então, ou você tá ali no dólar, ou você tá no euro, ou em numa moeda, às vezes, até mais cara, né? E como que a pessoa fala? Você vai comer, você vai, né? Você tem... Não, por mais que eu vá e volte, não vou igual agora. A Maria vai viajar segunda-feira, ela chega na terça noite, ela embarca pro Brasil. A gente não tem um custo, digamos assim, de hotel, porque a gente conseguiu encaixar os voos, né? Sim. Porque tem lugar em que a gente não consegue fazer esse encaixe, então a gente tem que dormir, né? Então é um gasto de um hotel. Que você pega o hotel mais fuleiro pra você ficar, é no mínimo R$800. Mas assim, chutando bem baixo, em um hotel bem ruim, né? Um hostel hoje em dia, né? Pra gente passar uma noite. Então, assim, algumas situações também que você se submete. Sim. Né? Claro. Pra pessoa falar, por que ela tem que pagar isso? Se ela já está pagando a passagem. Mas é aquilo, né? Querer pôr valor no serviço do outro. No serviço do... Não, exatamente. Assim, aí a gente só... tá bom, é meu valor. Não quer. Chega. Claro, exatamente. Isso. Né? Como tem pessoas, como eu falei, que dão muito valor no nosso trabalho. E isso é muito bom. Né? Gratificante, exatamente. E assim, é o que eu falei, geram custos, né? Sim. Às vezes, voo atrasa, a gente precisa comer, precisa tomar água. É isso que eu ia te perguntar, como é que funciona com imprevisto? Eu imagino que deve acontecer vários, né? E aí, como que tem que estar essa cabeça pra... Entrar na parte mental. Exatamente, como é que funciona isso? Olha, eu acho que essa parte mental, eu não tô numa época boa pra gente conversar. Assim, depois dessa loucura de viagem, de sair né? de um avião, entrar no outro de um avião, eu falo, eu peguei um trauma que eu não quero saber de avião, sabe? Assim, eu tô até dando um muito voo você pegou recentemente, né? Também. Muito voo. E aí você fica, meu Deus, qualquer coisa acontecer, tenho uma família, né? Porque é o que eu falei, por mais que a minha empresa, ela é uma empresa familiar, mas eu sou a cabeça da família. Se eu não fechar cliente, não tem serviço pro hotel, não tem serviço pro motorista, não tem... Você entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho que estar bem. Mas é muito, muito, muito complicado. Muita pressão, né? E assim, o fuso horário, eu não sofria. Ultimamente eu tenho sofrido muito com o fuso horário. Assim, às vezes fuso horário de 4 horas, eu ando sofrendo... Imagina pro Japão, né? Nossa, no dia que eu cheguei eu cheguei do Japão numa quinta. Aí, na quinta de manhã. De quinta pra sexta de madrugada, eu fui buscar um cachorro no Uruguai. Nossa. Não, a minha cabeça tava assim, meu Deus, que dia é hoje? Onde eu tô? O que eu tô fazendo, né? Porque bagunça muito. Tô sofrendo, ultimamente eu tenho sofrido bastante com o fuso horário. E é complicado, porque assim,
eu quero fazer a viagem porque eu não quero falar não pro cliente, porque tem cliente que, como eu acompanhei o processo, quer que eu embarque com o cachorro, né? Então tem isso. Daí eu não quero falar não pro cliente, mas agora eu já falo, olha, tem a doutora Maria, tem a doutora Isa, tem elas que vão embarcar com o seu pet, né? Porque eu preciso estar ali. Porque se elas precisarem de mim, eu também tenho que estar ali. Se os motoristas precisarem de mim, igual a gente teve até um episódio agora ontem na Argentina, que pararam o motorista e aí aquela coisa toda, e eles me ligam, porque eu preciso de um negócio de um seguro e tal, do carro. Eu tenho que resolver. Como que eu vou resolver se eu estiver lá num voo? Exatamente. Né? Então, hoje, eu falo que eu tô nessa fase eu já passei da fase de entender que eu não era mais odonto. Já superei essa fase, né, que foi difícil. Mas agora eu estou na fase de entender que eu não sou a viajante. Eu não sou a veterinária que viaja. Sim. Eu sou a dona da empresa. Né? Sou a CEO da empresa. E todo mundo ali, os meus braços que me ajudam, eles precisam de mim. Sim, exatamente. Né? Então, eu tenho que estar ali. E eu tenho bem, que estar né? presente. E eu tenho que estar bem. Mas isso é um ponto muito, eu acho que a muito bom. Nas outras entrevistas veio esse assunto também. Porque a veterinária, ela mergulha muito na profissão, que nem a medicina, né? Você entra muito de cabeça. Os outros entrevistados falaram isso. E a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem que olhar pra é difícil de conciliar. E é muito difícil das pessoas também entenderem. As pessoas que não são veterinários, que não estão ali, é difícil pra eles entenderem. ET, né? Exato. Eu acho que né? Eles olham e falam, meu Deus, o que essa menina tá fazendo? Até mesmo onde eu tenho lá o escritório, né? São várias salas comerciais, assim, né? E aí, às vezes, ontem mesmo o porteiro falou, mas você já tá aqui? Mas, tipo assim, eu tava no turno dele ainda, né? Na hora que eu saí, ele já tava no turno. Na hora que eu voltei, ele ainda tava no turno, né? Ele falou, mas você acabou de ir embora, não dormiu, não, você já tá aqui. Então, assim, eu acho que é difícil até pras pessoas que olham e falam, meu Deus, né? Porque o veterinário, ele cai muito de cabeça mesmo, seja a área que for. Sim. Seja a área que for. Assim, essa área que você atua, ela é uma área que... Para quem tá vendo, né, tá assistindo, né, que é aluno de graduação, fica encantado muito pelo, né, por essa pompa e, mas o dia a dia não existe isso, né? Não existe, não é esse glamour. Exatamente. Não é esse glamour. Como qualquer profissão, né? Não, e às vezes até algumas amigas o equilíbrio, né? Colega mesmo de faculdade, falava, eu queria, não sei o que, falava assim, né? E aí, às vezes, comentando de algumas coisas que acontecem. Eu não queria essa vida. Eu falo, pra você ver. E assim... ver as pingas no meus tombos, exato, né? Aí quem tá mais dentro, sabe? A Maria mesmo, né? A Maria fala que morou comigo, a faculdade, na festa. Ela é uma das pessoas que viajam pra mim, né? Viajam. Ela que viaja segunda e tudo mais. Ela fala, cara, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, arruma outra pessoa. Porque é muito cansativo. E assim, é o que eu falo. Uma coisa seria se eu chegasse de viagem, né? E fosse pra minha casa descansar. Não, eu vou tomar um banho e vou pro escritório, porque eu tenho para cliente pra atender. Organizar a próxima. Organizar a próxima, entendeu? Então eu tenho que estar bem pra organizar, organizar o processo de um cliente. E o cliente não tá nem aí que eu acabei de chegar de viagem. Sim, exatamente. Ele tá querendo contratar. Ele tá querendo que seja resolvido, um serviço bom, né? Então... É complicado essa parte mental. Eu acho que também. Uma tendência também que tem acontecido é uma atenção muito maior pro pet, né? Nos últimos anos a gente percebe isso crescendo. Então eu acho que, por um lado, é ótimo, porque esse animal está sendo visto como um integrante ali da família. Sim, né? E aí ele vai querer o melhor para ele, né? Não, e eu falo, assim, para as meninas quando vai entrar, quando a gente faz entrevista de emprego, eu só quero que você entenda o quê? A gente tem que pegar esse tutor praticamente no colo. Porque tem muitos que estão indo tentar a vida lá fora. Exatamente. Então, assim, o cara às vezes vende um carro pra pagar pro cachorro ir junto. Exatamente. Você entendeu? Porque tem país que é muito custoso. Estados Unidos hoje não gasta menos de 20 mil reais pra levar um cachorro pra lá. Porque agora tem as taxas que paga direto pro aeroporto de $2.000. Depende de qual destino. Exatamente. Entendeu? Então, Estados Unidos, por exemplo, tá um país muito caro. E muitas vezes a pessoa tá indo tentar a vida. Às vezes aconteceu... E é o que eu falo, eu entro muito nisso com o cliente. Porque eu tô ali há meses preparando o processo, então você acaba virando a intimidade, querendo ou não, do cliente.
E você começa a pensar, putz, nossa, o cara às vezes passou por um trauma no Brasil, aconteceu alguma coisa, aí não tentar a vida. Então eu falo pra ela, carrega esse cliente no colo. Sim. Assim, e não porque ele é um cliente, mas porque ele precisa, né? Imagina, às vezes o cara vende móvel, vende o carro pra pagar um serviço que ele quer que seja bom, obviamente. Claro, exatamente. E nem só por valor, mas porque o serviço tem que ser bom. Exatamente. Porque não é algo, né? É algo bem complexo, né? Não, e isso de entender o perfil de cada cliente, de cada animal, de cada destino. Exatamente. E assim, né? A gente tem países que aceitam certas raças, não aceitam outras, né? Companhias aéreas. Sim. Então a gente tem que realmente entender tudo isso. Exatamente. Em relação à legislação brasileira, quando compara com outros países, o Brasil tem uma similaridade dessa legislação? O Brasil é bem tranquilo. É bem tranquilo. Vacina de raiva, certificado internacional. Entendi. E pode vir embora. Pode vir para o Brasil. Entendi. Tá. E você faz fora do país para o Brasil? Faço. Também faço. Mas o teu cliente é brasileiro, você não tem cliente de outros países. Se tiver vindo pro Brasil, sim. Sim, eu faço, tipo, para Brasil, entendeu? Entendi. Eu faço os dois. E aí, alguns países, eu consigo fazer todo o processo. Por exemplo, Arábia Saudita. Eu tenho, né, alguns colegas veterinários que estão na Arábia, tenho no Catar, tenho no Emirados Árabes, né, lá em Dubai. Então, o que eu faço? Se o cliente precisa de toda a documentação, a Viaja Pet faz tudo. Então, eu consigo emitir algumas documentações online, e o que precisa levar o pet ser presencial, eu tenho meus colegas veterinários que fazem pra mim, entendeu? E você acha que tem mercado pra isso? De fazer não só pra brasileiro, mas fazer também pra outros? Então, para Brasil, sim. Mas se for para outros países, eu já não me meto muito, porque daí também aumenta muito o meu serviço. Não, e outra, também tem os trâmites, né, entre os dois países, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria falar também em relação a alguns mitos, ou então alguns cuidados que esse tutor que tem interesse, né, em fazer, tem que começar a ficar atento, né? Tem que começar a olhar para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acredito que o planejamento, né? Como talvez tudo na nossa vida é o planejamento. Eu digo tanto de data e tanto de financeiro. Então, quanto antes você começar, mais você consegue juntar para aquela data, né? E fazer o processo. Então, assim, às vezes tem cliente que chega na gente e fala assim, nossa, mas eu jamais imaginava que era tudo isso. Eu falo, sim, é o valor da companhia aérea. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, né? Imagina, uma taxa para o animal entrar no país, $2.000. Né? Às vezes a gente fala, a hora que eu tava vindo pra cá, tinha uma cliente falando assim, eu conversei com algumas pessoas e eles falaram que agora tem uma taxa de $2.000. Não tem, né? Sim, tem. Sim. É real isso, entendeu? Né? Então, assim, eu acho que é realmente se programar com antecedência, porque algumas coisas a gente consegue já fazer. Então, a gente já pode fazer um microchip, por exemplo, pode fazer uma vacinação. Exatamente. Já coleta uma sorologia, porque não todos, tá? Mas a maioria de alguns dos países, a sorologia, né, ela não perde a validade, ela é vitalícia, desde que não perca a revacinação da raiva, né? Então, você já pode deixar pronto. Eu tenho um cliente que começou comigo, às vezes, lá em 2020, uma cliente agora de 2021, que vai embarcar no final do mês que vem. Ela fez a sorologia comigo em 2021. E ela não perdeu as datas das vacinas, né? E mantém o exame, agora é só emitir os documentos finais de embarque mesmo. Durante a pandemia afetou, eu acredito que afetou pra caramba, né? Muito. Porque as pessoas não podiam viajar, né? Sim, então, assim, algumas pessoas podiam, por exemplo, pessoas que tinham green card, pessoas que tinham residência, enfim, até podiam, mas assim, era muito pouco, né? Então, afetou bastante mesmo. A gente até fazia algumas coisas assim, por exemplo, vamos coletar sorologia, porque ela não perde a validade e tudo mais, mas em questão de viagem afetou bastante. E aí ter o hotelzinho também já... naquela época a gente não tinha um hotelzinho. A gente não tinha, né, um hotel pet, mas foi quando meio que começou. Sim, foi na época da pandemia. Exato. Vai abrindo oportunidades, eu falo. Por mais que às vezes eu sou uma pessoa um pouquinho estressada. Mas na hora, assim, eu fico tipo, nervosa. Por que isso tá acontecendo? Depois eu sou a pessoa que para e pensa, putz, o que eu posso fazer com isso? Mas eu acho que você é bem do planejamento também, né? Entende isso, né? Eu sou a pessoa que eu não consigo dar um passo maior que a perna, né? Eu gosto de tudo ser bem pé no chão
Eu sou bem essa pessoa. E aí, mas eu sempre tento ver, putz, o que isso vai me ensinar? O que eu vou fazer agora? Igual, eu tinha muito problema com caixa de transporte. Desculpa, bolsa de transporte. Comprava na internet, putz, ia viajar com o pet, a bolsa rasgava. Tipo, de qualidade. E não, sabe? Aí eu falei, quer saber? Um dia lá, montando meus cavalos, eu falei, vou conversar com essa empresa aqui. Então, hoje, quem fornece as minhas bolsas de transporte, que é com o meu logo, com a minha marca, é uma marca que faz produtos de cavalo. Então, assim, eu ficava pé da vida com aquela questão ali no aeroporto, tipo, chorava, por que isso tá acontecendo comigo? Sabe assim? Sim. Mas aí, pensando, eu falei, o que isso quer me ensinar? Né? Então, você olhar também a vida por outro lado. Eu acho que, já aproveitando isso, olhando por um outro lado, né? Durante a pandemia, eu acho que trouxe o fato da gente se comunicar mais, né? Por a tecnologia ter facilitado isso. Eu acho que trouxe também acentuou a globalização e a questão das pessoas se deslocarem, mudarem de país e pensar num futuro em outro local, né? E eu acho que existem algumas tendências, né? E eu acho que teve um aumento aí, né? Eu acho que as pessoas estão procurando mais por esse tipo de serviço. Como é que você vê o futuro aí para essa área? Olha, hoje, assim, não posso dizer que é algo que me incomoda, mas hoje eu vejo que tem muita empresa, muita gente fazendo esse tipo de processo. Eu não digo que isso chega... Pode ser que me incomode um pouco, lógico, porque a gente vê a questão da concorrência e tudo mais. Tem muita gente fazendo, mas eu acredito que tem campo para todo mundo. E os bons se prevalecem. Isso a gente sempre fala também. Né? Então, se você faz o serviço direito... No começo, assim, um tempo atrás, isso começava a atacar muito minha ansiedade. Porque parecia que cada vez que eu entrava no Instagram, por exemplo, tinha uma empresa nova. Sei. Tinha uma empresa nova. Só que com isso, às vezes, acabava chegando cliente assim, porque eu tava fazendo com fulano sumiu. Porque eu paguei tudo pra ciclano e ciclano sumiu. Aí eu falava, opa, né? Então agora eu fico tranquila e eu penso que fazendo um bom trabalho, eu vou ter sempre serviço, né? Eu vou ter sempre ali trabalho, vou ter sempre pessoas me procurando. Exatamente. Exatamente. Então hoje eu tento pensar por esse lado. Entendi. Posso? Claro. Eu queria fazer uma pergunta. Você é feliz na sua profissão? Muito. Você indicaria medicina veterinária? Nossa, muito, assim, muito. Eu acho que existem muitas portas, muitas portas. Hoje eu falo, putz, se eu não tivesse a viagem a pé, se eu não fosse ao odonto, o que eu faria? Então, inspeção é uma das minhas opções e vendas é outra opção. Um exemplo. Não é nada a ver, digamos que com a rotina ali, que a gente acha que a gente tem que ser. Porque eu vou fazer veterinária porque eu tenho que ficar enfiado numa clínica. Não. Então, as minhas opções que hoje eu paro e que penso, bom que você tá falando isso. E se der tão errado, importante isso. Eu falo, e se der errado, o que eu vou fazer, né? Então, assim, eu acredito que eu iria pra vendas, porque amo falar, amo conversar, amo sabe estudar. Vender o peixe, né? Sabe exatamente, sabe? Então, inspeção é uma área que tem ali um cantinho. Talvez estudar para um concurso público, tipo um Ministério da Agricultura, um Vigiagro, assim, né? Então, eu tenho certeza que eu não iria pra clínica. Não iria estudar, você clínica, né? Então, eu iria estudar, ia prestar um concurso. Acho que essa seria a melhor das minhas opções. Estudar para ser uma auditora fiscal, sabe? Então, essa seria... Mas hoje você é realizada. Muito. E em relação, já indo para uma fase final aqui, quem te inspira? Você tem veterinários aí que te inspiraram ao longo desse processo? Ou alguém que abriu portas e que você é grata? Tem. Eu acredito assim, eu sou uma pessoa, acredito muito, muito em Deus, né? Então, eu acho que é tudo graças a Ele. Ele que me colocou pessoas no meu caminho, né? Eu sou muito grata igual, meu pai, não vai fazer veterinária, que veterinário vai morrer de fome, sabe? Aquela coisa toda. Então, hoje isso é um orgulho pra mim, falar sobre a medicina veterinária. Bacana. Tenho pessoas que me inspiraram muito, então tem a doutora Lilian, que é a pessoa que me abriu muitas portas na odonto, né? Mas, eu acredito que principalmente a todos os professores, não é puxando o saco, não. Mas eu acredito que todos, porque eles fizeram parte da minha formação, fizeram parte de quem eu sou hoje, principalmente de todos aqueles que
me ajudaram a fazer um trabalho científico, sabe? Que acreditaram no meu potencial, né? Viram que eu tinha um certo potencial, que me indicaram para outras pessoas. Eu tenho muito colegas que falam assim, olha, quem me indicou foi fulano, que foi seu professor na faculdade. Então, hoje eu vejo que eles me indicam. Então, eu acho que são inspiração para mim, né? Quando alguém chega pra mim e fala assim, eu falo alguma coisa de transporte, fala, Evelyn. Então, né? Igual esses dias, alguém me mandou mensagem e falou, a professora Maria Eugênia te indicou que você faz transporte e tal. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Né? Sinal que, tipo, eles me deram uma base muito boa pra eu poder estar onde eu estou hoje. Porque sem base a gente não é nada. E quem gostou, né, do seu trabalho e gostaria de contratar seu serviço, onde encontrar a Viaja Pet? Então a gente tem a página no nosso Instagram, que eu acho que hoje o Instagram claro. Tudo, né? Então, @viaja.pet, ou no nosso e-mail, que é contato@viajapet.com.br. Mas acredito que é mais assim, Instagram e e-mail. Tá certo. A gente queria agradecer a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Mostrar um pouquinho desse mundo diferente, importante, porque você está levando os animais dessas famílias. Sim. E ver que você é feliz e realizada na veterinária. Muito, exatamente. E que saiu da rota convencional. Do convencional, exatamente. Hoje eu sou muito parabenizar muito feliz. por todo o processo, por todo o caminho. Obrigada. Sucesso pra você, pros muito seus obrigada. Pra vocês também. Vocês viajam. Agradeço muito, porque é como eu falei, né? Eu amo falar e ainda mais falar de um tema que eu amo. Não tem como. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder vir aqui falar sobre a Viaja Pet e falar sobre o trânsito, né? Nacional e internacional de animais. Obrigada. Certo. Eu agradeço também, né, a quem está assistindo até agora, né? Lembrando, sigam a gente nas redes sociais, né? StreamVet. Este é um episódio de uma série de 8 episódios que a gente está trazendo, né? Fazendo um olhar, mostrando um pouco mais sobre as diversas áreas da medicina veterinária. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.